Eu quero te convidar agora a me acompanhar numa singela análise sobre a epístola do apóstolo Paulo à igreja que estava na Galácia, a igreja de Jesus na Galácia. Antes eu queria fazer um pequeno comentário sobre os motivos, uma introdução para a gente entrar no livro. O motivo que levou Paulo a escrever essa carta com esses termos e dessa forma. Paulo, ele percebeu que havia chegado na Galácia alguns crentes lá de Jerusalém, lá da capital do cristianismo, e esses crentes que chegaram na Galácia, eles começaram a querer transformar a igreja de Jesus Cristo que estava na Galácia em uma instituição evangélica. No decorrer da leitura, vocês vão perceber essa verdade. E aí Paulo escreveu esta carta à Igreja de Cristo, aos Gálatas, com muito rigor, muita dureza, acompanhada de muito amor, né? Vamos lá, Paulo começa Gálatas, capítulo 1, versículo 1 em diante. Paulo começa dizendo que eu, Paulo, chamado para ser apóstolo, não por qualquer organização ou autoridade humana, mas eu fui chamado para ser apóstolo por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Eu, Paulo, que fui chamado para ser apóstolo, não por vontade de nenhuma organização humana, não por vontade de nenhuma instituição evangélica, nenhuma organização religiosa, porque era o que os apóstolos de Cristo estavam começaram a fazer isso lá em Jerusalém. Se você ler o livro de Atos, você vai ver isto. Os apóstolos de Cristo, eles estavam começando a transformar a igreja de Jesus em uma instituição evangélica. Paulo até fala disso aqui nessa carta. E é por causa disso, quando ele diz que foi Deus que me chamou, foi Jesus Cristo quem me chamou, ele está dizendo aos apóstolos, porque quando souberam que Paulo, aquele que perseguia a igreja, havia se convertido ao Evangelho, havia se convertido a Jesus Cristo, eles não aceitaram Paulo, principalmente quando ele começou a se chamar de apóstolo. Ele disse, não, esse cara nem viu Jesus. Eles diziam, né? Esse cara nunca viu Jesus. Esse cara não tem autoridade para ser apóstolo, ele não foi aceito. É por isso que a maioria das cartas de Paulo à igreja, ele afirma isso. Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo, não por qualquer organização ou autoridade humana, mas fui chamado sim por Jesus. E Paulo sabia muito bem o que é ser apóstolo. Paulo sabia muito bem que o sentido, o significado da palavra apóstolo não tem nada a ver com esses seres luxuriantes que estão aí nas instituições evangélicas hoje, que agora são chamadas até de apostólicas, né? O significado de ser apóstolo nada mais é do que ser um ser pequeno que leva recadinhos, leva recados
para os outros é um servo de recado, um garoto de recado, é um office boy. Essa é a função de um apóstolo. Não é como esses apóstolos pentecostais, neopentecostais de hoje aí, que só o anel. Eu conheço apóstolos na igreja evangélica que só o anel de apóstolo do cara custa R$35 mil. Pago com os assalariados que frequentam a igreja deles. Entende? Então, apóstolo, cara, não tem nada a ver com essa merda que esse povo fez com esse título. Apóstolo é um garotinho de recado, um ser pequeno. Entende? Não tem nada a ver com isso aí. Eu, Paulo, chamado para ser pequeno, um mensageiro, para entregar cartinhas para vocês. Cartinhas, chamado por Jesus para entregar cartinhas para vocês, para servir vocês. Fui chamado por Ele e por Deus Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Eu, Paulo, dirijo esta carta às igrejas da Galácia. Estou aqui escrevendo essa carta na companhia de todos os cristãos daqui, nossos irmãos na mesma fé. Eu desejo que vos sejam dadas a graça e paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só a introdução de Paulo. Agora ele abençoa a igreja. Eu desejo que seja dado a vocês tudo aquilo que vocês não merecem e nunca vão merecer, que é a salvação, a justificação, o amor de Deus, que é dado de graça. Eu desejo que vos sejam dadas a graça e a paz de Deus, porque só se pode ter a paz de Deus quando a graça se torna consciência, quando você entende que você só é de Deus, porque Ele quis que você fosse. E não há nada que você possa fazer para Ele não querer. E não há nada que você faça que possa fazê-lo te querer mais do que Ele já quis e quer. E aí, quando você entende essa graça, você tem paz, a paz de Deus. Sem você se abandonar nessa graça, você jamais terá paz. Você terá a paz que o mundo dá. Não terá aquela paz que o Cristo disse: olha, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, deprimidos, destruídos, e eu vos aliviarei. Tome sobre vós o meu jugo, o meu peso, e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Sabe qual que é o jugo de Jesus? Qual que é o peso de Jesus? É a graça. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Sabe por quê? O jugo que Jesus Cristo põe para você carregar é a graça. O fardo que Jesus te dá para carregar é o descanso. E é isso que Paulo está desejando, porque a igreja, aos Gálatas, nós vamos ver mais embaixo, que ela estava saindo totalmente fora do descanso, da realidade da cruz na vida deles. E Paulo vem com essa verdade: olha, eu desejo que vos sejam dadas a graça e a paz, que a graça é a mãe da paz. A graça e a paz de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele, Jesus que deu a si mesmo. Ele, Jesus, essa graça e essa paz desse Jesus que deu a si mesmo, essa graça e essa paz desse Jesus que sofreu o castigo dos nossos pecados, para que nós não fôssemos mais castigados por causa dos nossos pecados. Paulo começa
falar de novo tudo o que ele já tinha ensinado à igreja da Galácia, e agora havia chegado, nós vamos ver mais para frente, uns carinha de Israel, de Jerusalém, querendo que o povo começasse a viver dos sacrifícios da lei, da circuncisão, das regras judaicas. Nós vamos ver isso mais para frente. E ele diz, Jesus Cristo, a graça e a paz de Jesus Cristo eu desejo a vocês, porque Jesus Cristo deu-se a si mesmo, sofrendo o castigo dos nossos pecados, de acordo com o plano de Deus, para nos livrar deste mundo mau. De acordo com o plano de Deus. Que plano era esse? Lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, Deus mostrou o plano dele para a humanidade, para Adão e Eva. O que Deus fez? Matou um animal para cobrir a vergonha do homem, porque agora havia maldade, o homem tinha conhecimento, entendia, tinha consciência do bem e do mal. O homem passou a conhecer o que era desobediência, e aí Deus profeticamente matou, derramou sangue, o primeiro sacrifício de animal que foi feito no planeta Terra para purificar o pecado do homem. Quem fez foi Deus, mas aquilo foi só uma simbologia do que haveria de acontecer com o Filho de Deus, Jesus Cristo, nesse plano, nessa terra, que haveria de derramar o sangue de um inocente para cobrir a vergonha, para cobrir os pecados, para lavar o pecador, porque através de Adão todos herdaram a mesma herança do pecado. É a genealogia, é a genética, a herança genética espiritual que todos os homens receberam de Adão, que é a separação do espírito humano com o espírito de Deus. E aí, Deus, naquele momento, matou um animal para vestir o homem, para cobrir o homem. E Deus ainda profetizou, dizendo a Eva, olha, ao homem que a serpente que o havia tentado e o induzido ao erro, ela iria ferir o calcanhar de um homem, mas o homem iria esmagar a sua cabeça. Deus falando a respeito já de Jesus Cristo, que viria milhares e milhares e milhares de anos mais tarde, para ser aquele animal, que foi sacrificado lá no Éden, mas para ser definitivamente sacrificado para livrar o homem do poder que o pecado tem sobre ele, o poder que o pecado tem de condenar o homem à morte. Desejo que vos sejam dadas a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo, sofrendo o castigo dos nossos pecados, sendo sacrificado pelo próprio Pai, por Jesus, por Deus, porque ninguém matou Jesus, ele deu a sua vida. Quem entregou Jesus foi o Pai. Esse era o plano de Deus, desde Adão, depois passou por Abraão, depois passou por Moisés. Paulo vai falar disso aqui e nós vamos ver. O qual deu a si mesmo sofrendo o castigo dos nossos pecados, de acordo com o plano de Deus, para nos livrar deste mundo mau. Assim, damos toda a honra a Deus por toda a eternidade. Amém. Aqui Paulo termina a introdução dele bem forte, né? Deixando bem claro aos Gálatas, poxa vida, e aí? Vocês esqueceram de tudo? Agora que chegou essa
pessoalzinho aí de Jerusalém, querendo que vocês voltem ao antigo rudimento judaico, vocês vão jogar fora a graça de Deus? E Paulo continua dizendo: eu estou muito admirado. Na verdade, Paulo estava por aqui. Eu estou muito admirado da rapidez com que vocês se desviaram de Deus, ó Gálatas. Eu estou admirado como foram rápidos em se desviarem de Deus, o Deus que na sua misericórdia vos chamou a participar da vida eterna através do Cristo e não dos rituais judaicos. Afinal, vocês estão a seguir outro evangelho? Vocês começaram a seguir outro evangelho, que, aliás, nem sequer é evangelho algum. Há quem ande a enganar-vos, torcendo o sentido do evangelho de Cristo. Tem gente aí enganando vocês e distorcendo o evangelho, fazendo vocês regredirem na graça e na paz da cruz. E Paulo continua, mas nós vamos parar aqui, vamos continuar essa análise no próximo vídeo. Vamos parar nessa introdução de Paulo dando uma chamada na igreja cristã da Galácia, que já estava começando a se tornar uma instituição evangélica. Até o próximo vídeo.